Saudações aos meus queridos alunos da turma especial Particulares Medicina. Começa agora a resolução do simulado 1. E essa resolução tentarei ser o mais sucinto possível, o mais breve possível, para que você tenha o melhor entendimento nessas resoluções. A primeira questão diz assim: Davi e Roberto possuem juntos 24 figurinhas. Então, Davi, cadê? Davi mais Roberto possuem juntos 24 figurinhas. Roberto mais João possuem juntos 20 figurinhas. Davi mais João possuem 22. Isso é o que chamamos de sistema 2 a 2. Ele quer saber quem tem o maior número e quantas são. Como é um sistema 2 a 2, você pode multiplicar qualquer equação, por menos 1, que você vai achar uma variável com facilidade. Beleza? Então, vamos lá. Então, tá aqui, ó. Se eu multiplicar a do meio, por exemplo, por menos 1, lembrando que podia ser qualquer outra, vai ser D mais R igual a 24, menos R menos J é igual a menos 20, D mais J igual a 22. Sem maiores problemas, corta o R, corta o J. D com D, 2D. 22 tirando 20 sobra 2. 2 com 24 vai dar 26. Então, D igual a 13. Até agora encontrei Davi 13. Como Davi é 13, 13 mais J igual a 22. Coloquei aqui nessa equação. J é 22 menos 13. J vale 9. Até agora quem está ganhando é Davi. E Davi, 13, mais Roberto, igual a 24. Então, Roberto é 24 tirando 13, 11. Então, quem tem mais é Davi com 13, letra A. Joia? Muito bem. A próxima questão é aquela questão das misturas, que fizemos várias vezes, inclusive no dia do simulado. No dia do simulado tivemos a oportunidade de fazê-la. Então, acredito que não vai ter maiores problemas aqui. Então, vamos nessa. Aqui é o seguinte, dizer o seguinte: Porto é obtida misturando conhaque e vinho. O Porto suave, vinho para conhaque é 2 para 1. Então, no suave, vinho para conhaque é da ordem de 2 para 1. Lembrando a aula de sala, no mesmo dia, se eu tenho 2 de vinho para 1 de conhaque, eu tenho 3 partes. O vinho equivale a 2 pedaços de 3 e o conhaque equivale a 1 pedaço de 3. Agora tem o Porto Forte. O Forte. E o Porto Forte, ele fala que vinho para conhaque é 3 para 2. Vinho para conhaque é da ordem de 3 para 2. Então, nós temos 5 partes. Dessas 5 partes, o vinho é 3 de 5 e o conhaque é 2 de 5. Depois que eu fizer a mistura, o que é a mistura? Seria o suave mais o forte. Tudo bem? Tá. A pergunta é: quanto vale conhaque para vinho? Eu disse que prestasse atenção. Ele começou vinho, conhaque, pediu conhaque e vinho. Vamos somar o que há de conhaque. 1/3 mais 2/5. Aqui em cima, ó. 1/3 mais 2/5. Vamos somar agora o que há de vinho. 2/3 com 3/5. Então, vai ficar 2/3 mais 3/5. Bem, tirando o mínimo, que é 15. 15 por 3 dá 5 vezes 1, 5.
15 por 5 dá 3, vezes 2, 6. Embaixo dá 15. 15 por 3 dá 5. 5 vezes 2, 10. 15 por 5 dá 3, vezes 3, 9. Cancela o denominador. 5 com 6, 11. 10 com 9, 19. Então, a proporção é de 11 para 19, tá bom? Gabarito correto, letra D. A próxima questão, que é uma questão de proporcionalidade, que você não precisa fazer nada de mistura, tá? É um problema extremamente tranquilo. Basta você lembrar o seguinte: o que é o azul claro? Azul claro é a fusão do branco com azul marinho. Então, quando eu falo azul claro é branco para azul marinho. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. O azul claro é você pegar branco com azul marinho. Se você botar muito branco, o azul claro fica muito claro. Se você botar pouco branco, o azul claro não fica tão claro. É isso que eu quero que você diga. Então, ele vai ter que dizer qual é a proporção certa para você montar o azul claro. Lembre que o azul claro é o branco mais o azul marinho. Aí ele vai ter que dizer a proporção. Vamos lá. Aí ele fala o seguinte, ó, fazendo 6 partes da primeira para 1 da segunda. Então, branco para azul marinho tem que ser na proporção de 6 para 1, ok? É como se fosse assim, para cada litro de azul marinho eu vou usar 6 de branco. Só que agora eu estou usando 15 litros de branco. Então, usando 15 de branco, 15 sobre azul marinho, é 6 sobre 1. Aplicando meus para os extremos, o azul marinho é 15 por 6, que vai dar 2,5. Ou seja, para 15 litros de branco, eu preciso de 2,5 de azul marinho. Preciso de 2,5 de azul marinho. Como ele quer o azul claro, marque a alternativa, que é 17,5. Está aí, letra D. Não é? Pronto, está feito. O problema número 4 também é outro de razão. Uma empresa tem um total de 826 funcionários, onde a razão de homens para mulheres é 3 para 4. Então, veja, o total, somando homem mais mulher, é da ordem de 826. Tá? Então, vamos lá. Aí ele fala o seguinte, onde a razão é 3 para 4. Então, homem para mulher é da ordem de 3 para 4. Tudo bem? A empresa... Aí, veja só. Se a ordem é 3 para 4, dá para montar a proporcionalidade. Como assim a proporcionalidade? Se são 3 homens para 4 mulheres, estamos lidando com 7 pessoas. Então, significa dizer que os homens equivalem a 3/7 do total, que é 826, e as mulheres equivalem a 4/7 do total, que é 826. Vamos dividir, vou dar uma filadinha aqui na calculadora, 826 dividido por 7, 118. Então, aqui, essa divisão aqui, ó, vai dar 118. 118 vezes 3 vai dar 354. Então, temos 354 homens. Simplificando aqui, vai dar 118. 118 vezes 4, 472. 472. Pronto. Só que agora chegaram mais 42 homens. Então, quem são os homens? Os homens é 354, mas vai chegar mais 42. As mulheres são 472, mas vão chegar mais 221. Então, se eu pegar 3, 5, 4 e somar com 42, agora temos 396 homens.
Se eu pegar 472 e somar com 221, temos 693 mulheres. 396 para 693. Por que eu fiz isso? Porque ele quer saber o número de homens e mulheres passará a ser em que proporção. Aí agora eu vou simplificando até não poder mais. Ó, uma dica: 6 com 3, 9, 9 com 9, 18. Então, esse número aqui em cima é divisível por 3, por 9, por 18. 6 e 3, 9. 9, 9, 18. Simplificando em cima e embaixo por 18, 693 dividido por 18, deixa eu ver aqui. Acho que por 9 dá. Deixa eu ver aqui. 396 dividido por 9. Aqui eu tenho 44. E 693 dividido por 9, 77. Simplificando por 11, a proporção é 4 para 7. Está aqui, 4 para 7. Morreu. Ok? Vamos seguir. Para a questão de número. Aqui é uma questão relativamente fácil, que é a questão dos ratinhos, né? E aí é só você montar as proporções. O que ele está dizendo é o seguinte, que eu tenho um terço do rato, do camundongo, 3/4 do tatu, 3/5 da preguiça. Os valores estão pequenininhos, mas eu estou vendo aqui o original. O camundongo é metade de um dia, o tatu, 3/4 do dia, a preguiça, 3/5 do dia, o cavalo, 3/25 do dia, o chimpanzé, 3/5 e a girafa, 3/25. De acordo com as informações, qual é o grande segredo para resolver? Tentar deixar tudo na mesma grandeza. Ou seja, vamos separar aqui os valores, tá? Vou botar aqui, já que eu tenho um bonitinho. Veja. O camundongo. Eita, deixa eu apagar aqui. O camundongo é um terço. Desculpa, um meio. O ratinho. Tá? O tatu equivale a 3/4. A preguiça equivale a 3/5. O cavalo equivale a 3/25. O chimpanzé equivale a 2/5. E a girafa, 2/25. Massa. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar o mínimo entre 2, 4, 5, 25 e 5. Obviamente, quando eu colocar no mínimo, que provavelmente vai ser 100, o mínimo é 100, eu vou achar quem é maior em relação ao outro. Por exemplo, vamos lá. Se eu tirar o mínimo, que é 100, 100 por 2 aqui vai dar 50. 100 por 4 vai dar 25, 75. 100 por 5 vai dar 20, aqui fica 60. 100 por 25 dá 5 vezes 3, 75. Tá vendo que o tatu e o cavalo é a mesma coisa? 100 por 5 dá 20, fica 40. 100 por 25 dá 4 vezes 2, 8. Tá? Aí, ó, o chimpanzé, ó, olha a resposta correta. O chimpanzé dorme o quíntuplo da girafa, ou seja, o número 40 é 5 vezes o número 8. A resposta correta é a letra E. Quando você deixa tudo na mesma proporcionalidade, fica fácil. Beleza? Aqui muitos alunos se estressaram, tá? Muitos alunos se estressaram porque não viram de que mês até que mês. Ó, olha o que é que eu peço. Eu quero de outubro a fevereiro. Só que o gráfico vai até março aqui, ó. Então você tem que olhar até aqui, ó.
Entendeu? Aí, infelizmente, vocês não prestaram atenção nisso. Porque a razão entre a maior média histórica e a menor média histórica de outubro de 2013 daqui até fevereiro. Então, quem é a maior? 260. Quem é a menor? Até lá, 63. Tá vendo? Aqui, ó, letra D. É raro porque não prestaram atenção aqui, ó. O problema número 7 também não tem muitos aperreios. O pessoal mandando aqui a mensagem do Sisu. É amanhã. Aqui é um problema muito tranquilo, tá? Deixa eu só conferir aqui. Eu gabaritei ela. Há um desastre ambiental descendo ralo todos os dias no Brasil. O país descarta de maneira incorreta 1,5 bilhão de litros de óleo. Então, o descarte é de 1,5 vezes 10 a nona litros. 1.000 é 10 a terceira, milhão, bilhão, tá? Massa. O resíduo entope encanamentos e é um dos principais fatores de contaminação de água de grandes cidades. De acordo com a Sabesp, cada litro de óleo de cozinha contamina 25 mil litros de água. Então, vamos para o óleo, e vamos para a água. Ou seja, cada litro de óleo, cada 1 litro de óleo, contamina 25 vezes 10 a terceira litros de água. De acordo com as informações, a quantidade de água X, certo? De descarte incorreto de óleo, 1,5 vezes 10 elevado a nona. Joia? Aí, ó, de acordo com as informações, a quantidade de água contaminada por ano, aí tem que tomar cuidado que é por ano, tá bom? Veja, ó, de acordo com a Sabesp, cada litro de óleo de cozinha, contamina, cada litro de óleo contamina 25 mil litros. Aí, ó, isso por ano. Então, agora é só você pegar, deixa eu fazer aqui, 25 vezes 1,5. Vai ficar 37,5, 37,5, 37,5, vezes 10 elevado a 12 litros. Só que perceba que a unidade é toda em metro cúbico. Basta lembrar que 1 metro cúbico equivale a 10 a terceira litros. Então, se eu dividir por 10 a terceira para botar para metro cúbico, vamos ficar com a letra A, 37,5 vezes 10 a nona. 37,5 vezes 10 a nona. 37,5 vezes 10 a nona metros cúbicos. Joia? Boa. Aqui, infelizmente, erraram, porque não prestaram atenção na cozinha. A figura indica uma cruz, tá? Com uma coluna e uma linha compostos por 5 quadradinhos, tá? Aqui. A soma dos números de cada coluna, ou seja, cada coluna, e a soma dos números de cada linha são iguais. Pronto, então já sabe que vai dar tudo igual. Joia? Tá. Aí, ó, o número colocado no quadrado verde, que eu vou chamar de x, é o quádruplo do número que deve ser colocado no quadrado vermelho, y. Então, x equivale a 4y. De acordo com as regras estabelecidas,
o número que deve ser colocado no quadrado vermelho, que é y, elevado ao número que vai ser colocado no quadrado cinza, que eu vou chamar de z. Só que se você parar para pensar, veja, x mais z mais 31 é igual a... Não, tem um jeito mais fácil. Estou burrando. Me perdoe a franqueza. O número do quadrado verde, o número colocado no quadrado verde é 4 vezes o número do quadrado vermelho. Oxe, facinho. Se o quadrado vermelho for x, aqui é 4x. Muito melhor. E aqui eu vou chamar de y. Então, vamos pensar. Aí ele fala o seguinte, ó. Ele fala que as somas são iguais. Tudo bem? Só que são iguais a zero. Portanto, 4x mais y mais 31 é igual a zero. Ou seja, 4x mais y é igual a menos 31. E x mais y mais 10, aqui, ó, x mais y mais 10 igual a zero. Então, x mais y é igual a menos 10. Fácil, fácil. Basta multiplicar qualquer uma das duas por menos 1. Multiplicando por menos 1, ficaremos com 4x mais y menos 31. E o outro é menos x menos y igual a 10. Cancelo. 3x igual a menos 21. X é igual a menos 7. Se x é menos 7 mais y é igual a menos 10. Então, y vale menos 3. Aí ele quer saber o número colocado no... Cadê? O número que deve ser colocado no quadrado vermelho, x, elevado ao número do quadrado cinza, y. Então, x foi menos 7, y foi menos 3. Invertendo, menos 1 sétimo a terceira. Isso vai dar menos 1 sobre 343. Beleza? Fazendo. Devagarzinho. Muito bem. Aqui é o seguinte: estima-se que 8,9 bilhões de toneladas de plástico foram fabricados desde meados do século passado, quando começaram a ser produzidas em escala industrial. Dessa quantidade de plástico, preste atenção, a parte está em uso e o restante foi descartado. Bom? Então, ó, veja. Uso. Perceba que o uso é o verde, descartado é o laranja, beleza? Tá. Sendo que a quantidade de plástico descartada supera em 3,7 toneladas o plástico em uso. Então, calma. São 4,9 bilhões de plástico. Então, uso mais descartado equivale a 8,9. Massa. E a parte de, veja, sendo que a quantidade de plástico descartada, que é D, é 3,7 a mais do que o uso. Então, é o uso mais 3,7. Quando eu passo para cá, vai ficar U mais D igual a 8,9 menos U, eita danado, menos U mais D igual a 3,7. Boa. Corta o U, 2D, 3,7 com 8,9. 8,9
mais 3,7. 12,6. 12,6 D dividido por 2, né? Seis vírgula três. Então, 6,3 descartado. Só conferindo. Por 2. 6,3 o descartado. E o utilizado é 6,3 mais descartado igual a 8,9. Igual ao utilizado, desculpa. Utilizado mais 8,9. Portanto, 8,9 menos 6,3, 2,6. Pronto. Massa. Agora que mora o perigo. Vê. Assim, o gráfico de setor que melhor representa uso e descartado. Veja, isso é uma proporção. Compreenda. Uso, que é o verde, e descartado. O uso é 2,6 sobre 8,9. Aí eu vou achar a fração do uso, que é a verdinha. E o descartado é 6,3 sobre 89. 8,9. Se eu pegar 8,9 e dividir por 2,6, isso vai dar aproximadamente um terço. Então, eu sei que isso aqui vai dar aproximadamente um terço. Um terço, aproximadamente. Então, perceba que eu preciso de 3 faixas verdes, ó. Tá vendo? Então, obviamente, isso aqui vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 terços. Ok? Então, a alternativa correta é a letra D. E, por último, hoje, a saideira, tá? Hoje, as massas das partículas mais importantes, certo? São conhecidas. Sabe-se que o próton e o nêutron têm cada um, aí vamos contar as casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só contar os zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então, eu tenho 1,6 vezes 10 elevado a 28. Se eu não contar errado, tá? No caso, menos 28. É infinitamente pequeno, mas ainda equivale a 184 vezes o elétron. Então, o que é o elétron? Veja, esse número é 184 vezes o elétron. Então, 1840 vezes o elétron equivale a 1,6 vezes 10 elevado a menos 28. Pronto. Aí, quando você passa dividindo, 1,6 eita danado, 1,6 dividido por 1,840 dá aproximadamente 0,0087. Então, vai dar aproximadamente 8,7 vezes 10 elevado a menos 28. A alternativa correta é a letra E. Pronto, jovens. Feito o nosso simulado. Esse é o primeiro. Espero que tenham gostado. E qualquer dúvida é só chamar, tá bom? Beijo para vocês e obrigado por estar aqui.